Olá, meu nome é Roberta, sou professora de Ciências na Escola Ângelo Chieli, que fica em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, e eu fiz essa apresentação para falar um pouquinho com os meus alunos sobre átomo. Ela foi toda baseada nos capítulos 1, 2 e 3 do livro de Ciências Naturais dos autores Eduardo do Canto e Laura Canto. Então, nessa apresentação, a gente vai trabalhar o conceito de átomo, os modelos atômicos e um pouquinho sobre elementos químicos. Vamos começar, então, com o estudo do átomo. Bom, a palavra átomo tem origem grega, que significa indivisível. Ele é a unidade básica da matéria, ele que forma toda a matéria. Lembrando que matéria é tudo que tem massa e que ocupa lugar no espaço. E ele é capaz de identificar um elemento químico e de participar de diversas reações químicas. O seu estudo começou na Grécia Antiga, por isso a origem da palavra, a origem grega, e ao longo da história, vários cientistas criaram teorias sobre a sua constituição física, surgindo assim os modelos atômicos. E a gente vai estudar alguns desses modelos nessa apresentação. O primeiro modelo que a gente vai estudar é o modelo de Dalton, de 1803. Então, Dalton acreditava que o átomo era uma esfera maciça e indivisível, e seu modelo também é chamado de modelo bola de bilhar. Ele acreditava que elementos diferentes eram formados por átomos com massas diferentes. Então, aqui cada cor está representando um átomo diferente. E que moléculas diferentes eram formadas por arranjos diferentes de átomos. Então, aqui a gente tem exemplo de moléculas de substâncias simples, que são formadas por o mesmo tipo de átomo, e substâncias compostas, que são formadas pelo arranjo de átomos diferentes, que é o modelo de representação seguindo a teoria de Dalton. O segundo modelo que a gente vai ver hoje é o modelo de Thomson, de 1904. Thomson, ele descobriu a eletricidade do átomo, tendo que reformular, então, o modelo de Dalton. Ele descobriu os elétrons, que têm carga negativa, e ele é conhecido também como o pai dos elétrons. Ele acreditava que o átomo era uma esfera, então, divisível, já que tem carga elétrica negativa, e o seu modelo também é chamado de modelo pudim de passas. Então, ele acreditava que o átomo era uma partícula esférica de carga positiva, onde os elétrons estavam distribuídos ao longo dela. Também acreditava que o átomo tinha carga total nula. Isso quer dizer que a carga positiva e a negativa eram iguais. Em 1911, Rutherford ele publicou um novo modelo de átomo. Descobriu os prótons e o modelo de Thomson teve que ser reestudado. Então, o que ele apresentou? Que o átomo não era maciço, que ele possuía regiões vazias, que o núcleo era a parte positiva, onde estava a maior parte da massa, onde ficavam os prótons, que os elétrons se movimentavam em órbitas circulares ao redor do núcleo, a eletrosfera, e o seu modelo também foi chamado de modelo planetário. Em 1913, Bohr melhorou o modelo de Rutherford. Então, ele apresentou o quê? Que a maior parte do átomo é espaço vazio e que o núcleo é muito pequeno, que os elétrons giram tão depressa que parecem tomar todo o espaço do átomo, que quando o elétron recebe ou perde energia, ele pode mudar de órbita, mudar de camada eletrônica, ele chamou essas órbitas de camada eletrônica e nomeou elas no sentido núcleo à extremidade com as letras K a Q, sendo que o nível que possui mais energia é o nível que está mais longe do núcleo. Em 1932, foi descoberto o nêutron, que é uma outra partícula que também fica localizada no núcleo e que não tem carga, nem positiva nem negativa. Daí o modelo de Rutherford e Bohr ficou assim.
aqui no núcleo os prótons positivos, os nêutrons negativos e os elétrons na eletrosfera. Então, aqui tem outra representação que tem no livro de vocês também do átomo. Então, vamos relembrar aqui no núcleo os nêutrons que estão representados aqui na cor preta, que são partículas neutras. Eles têm massa praticamente igual à do próton. Os prótons, que estão representados com essas esferas amarelas, que são partículas com carga elétrica positiva e que também têm massa representativa no átomo. E os elétrons, que ficam nas órbitas, na eletrosfera, ao redor do núcleo, que são partículas negativas e que têm a massa muito baixa, muito pequena, irrisória. Tanto é que a gente diz que a massa do átomo está concentrada no núcleo. E depois, quando a gente estudar a massa atômica, a gente vai ver isso melhor. Relembrando sempre as cargas elétricas, o próton é positivo, o nêutron nem positivo nem negativo, é neutro, e o elétron negativo. Vamos seguir e vamos falar um pouquinho de elemento químico. Então, elemento químico é o conjunto de todos os átomos que possuem o mesmo número de prótons. Então, é o número de prótons que tem lá no núcleo do átomo que vai determinar o elemento químico. Todo elemento químico ele apresenta um nome, um símbolo e um número atômico. O símbolo de um elemento químico é formado pela letra inicial maiúscula do seu nome em latim ou em grego. Quando essa letra já existir em outro elemento, a gente utiliza uma segunda letra, sempre minúscula. Então, aqui a gente tem vários exemplos. Como o ferro, ó, primeira letra maiúscula e a segunda minúscula. O cálcio, primeira letra maiúscula, a segunda minúscula. O carbono, uma letra só, maiúscula. O oxigênio, uma letra só, maiúscula, e assim por diante. O elemento químico também tem um número atômico. Esse número atômico, representado pela letra Z, é o número de prótons que tem no átomo. Então, aqui, quando a gente representa o elemento químico, a gente põe o seu símbolo. No caso aqui do enxofre, é o S. Tá? No lado inferior esquerdo, o número indica o número atômico, que é o número de prótons que tem no núcleo, e num átomo neutro, depois a gente vai ver também, vai ser o número de elétrons também. E no canto superior esquerdo, o número de massa, que são os prótons mais os nêutrons. Seguir aqui. Então, o número de massa, que eu já me adiantei, é a soma do número de prótons e de nêutrons que ficam lá no núcleo. A gente não considera os elétrons porque eles têm a massa muito baixa, assim, irrisória. Então, não é contabilizada para a massa do átomo. Então, aqui em fórmula, o número de massa que é representado pela letra A é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Então, aqui no nosso exemplo do enxofre, que é 32, esse 32 veio aqui do número atômico, do número de prótons, que é 16, mais o número de nêutrons, que vai ser 16 também, para dar 32. Vamos ver mais exemplos aqui. Então, a gente tem aqui o enxofre. Vamos ver o número de prótons, de nêutrons e de elétrons dele. Número de prótons a gente aprendeu que é igual ao número atômico, 16. Número de nêutrons, a gente vai ter que usar o número de massa aqui, 32, diminuir os 16, que são prótons, e o que sobrar vai ser nêutrons. Vai ser 16 também. Vamos ver outro exemplo. O carbono. Número de prótons do carbono. Vamos ver aqui, ó, no canto inferior esquerdo. 6. Número de nêutrons. A gente vai pegar aqui o número de massa, a gente sabe que são prótons mais nêutrons. É só ver a diferença. 12 menos 6, que são prótons, 6 vão ser nêutrons. Outro exemplo. O sódio. Número de prótons do sódio. Vai ser aqui igual ao número atômico, 11.
Número de nêutrons. A gente sabe que a massa é 23 e a massa são prótons mais nêutrons. Então, é só a gente diminuir os 11 e o que sobrar tem que ser nêutrons. 12. E o número de elétrons, pessoal? Aqui a gente está trabalhando com átomos neutros. O que é isso? Átomo neutro é quando o número de prótons é igual ao número de elétrons, ou seja, a carga positiva do átomo é igual à carga negativa. Se eles são nêutrons, eles têm que ter, então, mesmo número de prótons de elétrons. Então, o enxofre vai ter também 16 elétrons. O carbono, se tem 6 prótons, vai ter 6 elétrons. E o sódio, se tem 11 prótons, vai ter 11 elétrons também. Tá certo? Aula que vem a gente vai ver um pouquinho sobre os átomos que não são neutros. Agradeço a atenção de todos, espero ter contribuído para o aprendizado de vocês. Abraço!